Capítulo 7. O sofrimento de Jó e as mazelas da alma. No capítulo 2 versículo 3 disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. A expressão reparou não implica que Deus esteja exibindo Jó, mas sim que ele está questionando a Satanás que havia colocado seu coração, seu intento, contra seu servo. Integridade é uma palavra derivada no hebraico, que quer dizer perfeição, plenitude, mas não no sentido de uma imaculada ausência de pecado. Jó, descrito como íntegro, era alguém cuja vida refletia uma integridade de caráter e fé em Deus, apesar de suas imperfeições humanas. Sua integridade não significava que ele estava livre de pecado, mas sim que ele buscava viver em consonância com os princípios e valores divinos conhecidos por ele até aquele momento. Deus caminha conosco na mesma medida em que estamos dispostos a caminhar com ele. A fé em nossa jornada é dinâmica, adaptando-se ao ritmo e à profundidade de nosso relacionamento com ele. É uma jornada de mão dupla, na qual ele nos conduz e nos guia, mas também espera que respondamos ao seu chamado. Então podemos dizer que Jó era perfeito em sua idoneidade na medida de sua fé. A perfeição e integridade de nossa jornada espiritual não são alcançadas instantaneamente, nem são medidas por um único conhecimento ou entendimento. Pelo contrário, é um processo contínuo de crescimento, aprendizado e transformação, no qual Deus nos molda e nos aprimora ao longo do tempo. É importante lembrar que, assim como Jó, também enfrentaremos desertos em nossa jornada espiritual. Esses períodos de aridez e desolação podem parecer intermináveis e desesperadores, mas são parte integrante do processo de crescimento e amadurecimento. Neles, somos confrontados com nossas fraquezas e dependência de Deus, e somos lembrados de sua fidelidade e cuidado para conosco. Diga-se de passagem, quem de nós suportaria tamanha angústia enfrentada por Jó e não teríamos uma pequena porção de pensamentos inapropriados, um afloramento de rebeldia? Quando nos encontramos no meio das tempestades da vida, é natural que nossas emoções e pensamentos sejam abalados. A dor, o sofrimento e a incerteza podem nos levar a questionar, a duvidar e até mesmo a nos revoltar contra Deus. No entanto, mesmo em meio às dificuldades mais profundas, é essencial lembrar da soberania e da bondade de nosso Senhor. Que nosso Senhor nos guarde de toda e qualquer blasfêmia, pois o deserto em nossa jornada é tão certo quanto um dia após o outro. Nos momentos mais sombrios e desafiadores, é fácil perder de vista a presença e o propósito de Deus em nossas vidas. Compreendemos agora que integridade não significa perfeição, sem pecado na nossa caminhada e que a fé não é estática, mas ascensional, vivida em níveis e porções renovadas. Entendemos que, como cristãos, estamos em constante crescimento e aprendizado, sendo moldados pela graça de Deus ao longo de nossa jornada. No mesmo versículo encontramos uma importante perspectiva sobre a experiência de Jó. A afirmação de que Satanás incitou Deus contra Jó para arruiná-lo sem motivo ressalta que o sofrimento de Jó não foi desencadeado por suas próprias ações ou atitude, ele não sofreu porque pecou, mas, ao contrário, enfrentou adversidades que posteriormente o levaram a pecar. As provações são como um despertador que aguça o que estava adormecido, oculto dentro de nós. Como nos lembra Provérbios 17:3, o crisol é para a prata, e o forno, para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Pôr à prova e expor as entranhas da alma, é fazer uma investigação profunda de nossos pensamentos, desejos e motivações mais íntimos. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, somos purificados e fortalecidos através das provações que enfrentamos. Havia algo de errado com a fé de Jó que o fizesse sofrer? Essa é uma questão que frequentemente surge ao considerarmos o sofrimento do homem justo. Jó era perfeito na sua medida de conhecimento em Deus. O Senhor não comete equívocos, ele é soberano e usa todas as circunstâncias para cumprir seus propósitos. O sofrimento de Jó não foi resultado de uma falta de fé, mas parte de um plano divino maior. Ninguém melhor que o Senhor conhece o coração humano e sabe exatamente o que cada um de nós precisa para amadurecer espiritualmente. Só Ele sabe o tempo e o modo como devemos ser tratados, e podemos confiar que seu plano é sempre perfeito mesmo que às vezes não compreendamos completamente. Todavia,
para entender com propriedade a fonte de onde jorraram expressões de confronto e acusação a Deus. Como manterei meus próprios caminhos diante de Deus? Jó 13, versículo 15. E porventura te parece bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o desígnio dos ímpios? Jó 10, versículo 23. Aqui, como também em outros versículos, os entornos dos caminhos e a justiça de Deus são colocadas em xeque. É essencial adentrarmos no clímax do livro de Jó, particularmente nos capítulos 29, 30 e 31. Nessas sessões, Jó expõe seu âmago, contrastando seu passado de prosperidade e respeito com sua atual situação de miséria e sofrimento. No capítulo 29, Jó descreve sua vida anterior, quando ele era respeitado e admirado por todos ao seu redor. Ele se orgulha de sua retidão e das bênçãos que desfrutava. Contudo, a autoglorificação revela uma área em sua vida que precisava de tratamento. O ego de Jó o colocava em uma posição de exaltação e justiça própria. Ele se afasta da humildade e da dependência de Deus. O sofrimento que ele experimenta, desencadeado pela permissão divina, serve como um meio de confrontar seu orgulho e vaidade. Provérbio 27:2, que diz: deixe que outro elogie, e não sua própria boca, alguém desconhecido, e não seus próprios lábios, nos ensina sobre a importância da humildade e da modéstia em nossas palavras e ações. Esse princípio é relevante em muitos aspectos da vida, incluindo a forma como nos vemos e como nos apresentamos aos outros. A ideia central desse provérbio é que a autopromoção excessiva e a autoglorificação são prejudiciais a todos que querem seguir com o Senhor. Quando nos elogiamos constantemente ou falamos de nossas próprias realizações de maneira exagerada, corremos o risco de parecer arrogantes, presunçosos. Sua autoglorificação no capítulo 29 é um exemplo de como alguém pode se exaltar a tal ponto que perde de vista a humildade diante de Deus. Embora Jó fosse de fato uma pessoa íntegra e reta, sua autoglorificação o levou a uma posição de autossuficiência e, em última análise, a uma falta de compreensão das complexidades da relação entre o homem e Deus. No versículo de Provérbio nos lembra que é mais apropriado permitir que outros nos elogiem e reconheçam nossas realizações, em vez de fazermos isso por conta própria. Isso não significa que não devemos reconhecer nossas próprias habilidades ou conquistas, mas sugere que a modéstia e a humildade são virtudes importantes a serem cultivadas. Além disso, como mencionado, a modéstia também é uma virtude a ser mantida em tempos de abundância e em tempos de privação. Quando somos abençoados e bem-sucedidos, não devemos nos tornar orgulhosos e autossuficientes. E quando enfrentamos dificuldades e privações, não devemos cair na murmuração e na queixa constante. Em vez disso, devemos manter uma atitude equilibrada e humilde, reconhecendo que todas as coisas vêm de Deus. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades, e a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Eclesiastes 7:14, nova tradução na linguagem de hoje. Portanto, a área da vida de Jó que precisava ser tratada era a questão do ego e da confiança excessiva em sua própria justiça. O sofrimento e a perda que ele enfrentou foram um meio usado para aflorar o que estava oculto. No capítulo 30, encontramos um retrato vívido de uma luta interna. Jó, que uma vez foi próspero e respeitado, agora se vê no fundo do poço, afligido por doenças e perdas. Nesse contexto de sofrimento e angústia, Jó cai na armadilha da autopiedade. Ao longo do capítulo, Jó expressa sua dor de forma eloquente, descrevendo em detalhes a degradação de sua posição e a intensidade de seu sofrimento. Ele lamenta a perda de sua honra e influência, lamenta a sua condição física debilitada e lamenta a ausência de compaixão e apoio por parte dos que o rodeiam. No entanto, ao examinarmos de perto as palavras de Jó, podemos detectar um tom de amargura e ressentimento em sua narrativa. Ele se compara aos desprezíveis e aos marginalizados, buscando validar sua própria dor ao se colocar como vítima de circunstâncias injustas. Essa tendência à autopiedade é abordada por Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona. Tomás de Aquino discute a diferença entre uma tristeza que leva ao arrependimento e ao crescimento espiritual, e uma tristeza autoindulgente que nos afasta de Deus. Ele argumenta que a autopiedade é um pecado contra a virtude da resignação e da confiança em Deus, pois nos leva a questionar sua bondade e providência. Agostinho de Hipona,
argumenta que a autopiedade surge quando nos colocamos no centro de nossas próprias vidas, esquecendo-nos de nossa condição como criaturas e da soberania de Deus sobre todas as coisas. No capítulo 31 do livro de Jó, encontramos uma profunda reflexão sobre a tendência humana para a autojustificação. Jó, em meio ao seu sofrimento e angústia, busca desesperadamente provar sua própria retidão diante de Deus e dos homens. Ao longo do capítulo, Jó apresenta uma série de juramentos e declarações solenes, nas quais ele busca provar sua integridade diante de Deus. Ele clama por justiça, afirmando sua inocência diante de uma série de transgressões imaginadas, desde a luxúria até a opressão dos pobres. Jó se coloca como um exemplo de retidão e moralidade, desafiando qualquer acusação contra sua conduta. Ainda assim, ao examinarmos de perto as palavras de Jó, podemos detectar um padrão de auto-justificação que permeia sua narrativa. Em sua ânsia de provar sua inocência, ele se fecha em sua própria perspectiva, rejeitando seu sofrimento colossal sob a ótica de sua retidão. Este capítulo oferece um vislumbre da auto-justificação, o ato de defender e afirmar a própria inocência. A frase justificar a si mesmo reflete condenar a Deus. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás, para te justificares. Jó 40:08. Essa afirmação ressalta a natureza da auto-justificação como uma forma de rebelião contra Deus, pois implica em colocar nossa própria retidão acima da soberania divina. Ao tentarmos nos justificar por nossos próprios méritos, estamos, de certa forma, condenando a Deus, desconsiderando sua autoridade e negando nossa dependência da graça divina para a redenção. A ideia de que somos incapazes de nos justificar diante de Deus por nossos próprios méritos está enraizada na compreensão bíblica do pecado. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, e que nossas boas obras não são suficientes para nos tornar justos aos olhos de Deus, Isaías 64:6. Em outras palavras, não importa o quanto tentemos ser justos por nossos próprios esforços, sempre falharemos em alcançar a perfeição requerida por Deus. Essa compreensão nos leva à necessidade da graça divina para a redenção. A graça é o favor imerecido de Deus concedido a nós, pecadores, através da obra salvadora de Cristo na cruz. Em Cristo, encontramos a redenção, o perdão dos pecados e a restauração do relacionamento com Deus. É somente pela fé na obra redentora de Cristo que podemos ser reconciliados com Deus e receber a vida eterna. A autojustificação, por outro lado, é uma forma de orgulho e insurreição contra Deus, pois implica em afirmar nossa própria retidão em detrimento da soberania divina. Tentar nos justificar por nossas próprias aptidões é uma ilusão que nos impede de reconhecer nossa verdadeira condição de pecadores e nossa necessidade desesperada da graça salvadora de Deus. À luz das Escrituras, somos desafiados a examinar nossas próprias atitudes e comportamentos. Será que, como Jó, estamos nos agarrando teimosamente à nossa própria justiça, em vez de nos humilharmos diante de Deus e buscar sua misericórdia? Será que estamos dispostos a reconhecer nossas falhas e pecados, e a nos arrepender sinceramente diante do Senhor? O capítulo 31 de Jó nos convida a refletir sobre essas questões profundas e a confrontar a tendência da auto-justificação em nossas próprias vidas. Que possamos aprender com o exemplo de Jó e buscar a verdadeira justiça que vem somente de Deus, reconhecendo nossa necessidade contínua de sua graça e perdão. Em seguida daremos início ao nosso próximo capítulo com o título Quando Deus Fala. Até lá!